É claro que relacionamento e linguagem do amor não tá só para casal, né? A gente tem aí a linguagem do amor para lidar com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Com as pessoas no geral, com os nossos filhos. Então eu tenho certeza que você vai tirar proveito desse assunto, né? Até porque todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Cada um tem uma forma de se sentir amado. A gente tem necessidade de afeto, de amor, de pertencimento. Olha aí, lei sistêmica na história. E a gente tem necessidade de se conectar com o outro. E aí existem várias formas de demonstrar isso, como um idioma, né? Cada um tem uma forma de comunicar, de demonstrar e de receber amor. E aí, olha que interessante, é interessante a gente analisar, falando um pouquinho mais dessa dinâmica de casal, que existe a paixão, né? No livro das 5 linguagens do amor, o autor fala um pouquinho sobre isso, né? Que existe ali aquela paixão arrebatadora. Mas a gente até sabe, os pesquisadores falam que a paixão ela dura ali em média 2 anos, né? Dura 2 anos a paixão, e aí o que acontece depois? Muitos se desiludem, né? Vem essa desilusão. Só que aí já casou, já teve filhos, já marcou um compromisso mais sério, e aí como é que faz, né? A paixão, ela é uma euforia, ela tem uma ideia de perfeição. Aquela pessoa é perfeita pra mim. E ninguém é perfeito, né, gente? Que dirá perfeito um pro outro. Tem uma necessidade exagerada de estar junto, né? E como a gente falou, a paixão acaba. E aí, olha o perigo, né? Como a gente falou de ter já marcado um relacionamento mais sério, um compromisso mais sério. Diante disso, o autor do livro fala que a gente se depara com 3 opções. Muitos casais se uniram enquanto estavam apenas apaixonados e aí passam uma vida infeliz com o parceiro, né? Não era isso que eu queria, tô frustrado, passa a vida assim. Num segundo caso, as pessoas abandonam o barco mesmo, né? Desistem da relação e entram em outra. Muitas vezes sem nem saber que existe essa diferença entre paixão e amor. E o terceiro caso, que poucos chegam, é o caso onde a gente reconhece, sim, me apaixonei e agora eu preciso manter isso indo em direção ao amor. É possível você sair da paixão com a mesma pessoa em direção ao amor. E é sobre isso que o livro fala, né? A paixão, ela é cega, né? Você ignora ali algumas questões importantes da pessoa, às vezes por causa de uma atração física. E a gente ainda tem as nossas necessidades infantis que muitas vezes a gente tenta atender a outra pessoa. Mas, né, a gente pode sair desse estado de paixão cega por o amor que vê. Bert Hellinger fala disso, né? A paixão é cega, mas o amor vê. E o amor é uma escolha, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, dentro existe essa questão obsessiva da paixão, né? Eu preciso do outro desesperadamente, assim como uma criança precisa da mãe, do pai. E a gente pode sair disso e caminhar para um amor seguro. Como que é o amor seguro? É um amor que ele combina razão e emoção, né? Vontade, disposição, é um livre-arbítrio, é uma escolha de estar com aquela pessoa. O amor maduro é uma escolha, né? Tem até uma frase bonita para isso, que fala, né, que o amor é uma afeição eletiva. Uma afeição eletiva. O que é eletiva? É uma coisa que você elege, você escolhe para si, né? Uma afeição que você escolheu ter e manter e nutrir por aquela pessoa. É um amor intencional, olha que bonito. Então, a gente precisa escolher investir no amor quando a paixão acaba. E aí, olha que interessante, a paixão, ela estava muito mais focada no eu, né? No que eu preciso, no que me falta. Mas o amor, ele tem outra direção. O amor, ele satisfaz o desejo da outra pessoa, né? No livro, o autor fala que cada um tem o seu tanquinho, né, do amor. E nessa troca saudável do amor maduro, você enche o tanque da outra pessoa e ela enche o seu, né? Então, o objetivo do amor é você fazer algo pelo bem-estar do outro. E aquilo, gente, a vida, a gente acha que, né, eu vou entrar no relacionamento, eu vou ser feliz. Mas a vida tem momentos bons
e momentos ruins. Não é uma questão de momentos bons ou ruins, né? Ai, o meu relacionamento vai ser maravilhoso. Não, gente, a vida tem momentos bons e ruins, né? É interessante a gente pensar até na pulsação da vida. Muitas coisas se assemelham à pulsação da vida. Quando você lembra lá do hospital e aí tá passando os batimentos cardíacos, eles têm altos e baixos, né? E isso significa que a pessoa tá viva. Se o negócio estagna, aí é sinal que a pessoa morreu. Então, é a mesma coisa na vida. A gente vai ter altos e baixos. E aí é legal você ter uma pessoa para te apoiar, para te encorajar, né? E aí você vai estar com ela nos momentos bons e ruins. Porque a vida é um pulsar, né? E olha como isso faz sentido. Eu tenho apresentado palestras, né? Além de terapeuta, professora, eu também apresento palestras sobre esses temas em escolas, né? Agora eu tô com um projeto em ETEX, bem legal. E aí eu sempre falo para as pessoas das 3 esferas do desenvolvimento pessoal. Olha que interessante, 3 esferas do desenvolvimento pessoal. Você sabia disso? Existe a primeira esfera, esfera do eu, né? Onde eu preciso de autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, que ambiente me faz bem, no que eu sou bom, né? O que eu tenho a oferecer para as pessoas, o que eu preciso prover para mim mesma. Existe a esfera do eu, primeira esfera. Preciso me desenvolver nessa esfera e olhar para mim, né? Por isso que a gente trabalha aqui com autoconhecimento, análise de comportamento e tal. Depois que você saiu da esfera do eu, você cresce para a esfera do nós, a segunda esfera, né? Onde você interage com as pessoas. E as pessoas são diferentes de você, mesmo que você seja da mesma família, cada um tem uma formação, uma percepção, né? Eu falo sempre que a gente, enquanto família, a gente tem a mesma genética, a mesma massa do bolo, mas a forma de cada um, quando vai ali o bolo pro forno, né? Tem uma variação de temperatura, tem uma variação de percepção. A gente sabe que tem até uma posição dos filhos, né? O primogênito vai ser diferente do segundo, que vai ser diferente do terceiro, e assim por diante. Então, dentro da mesma família, você vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes de você. E aí, essa é a esfera do nós, né? E aí você vai também ter outras pessoas próximas, né? Amigos, pessoas com quem você trabalha, elas estão na sua esfera do nós. Na terceira esfera do desenvolvimento, a gente vai para a esfera do outro, que é a terceira esfera. Eu saio do eu já interajo bem com o nós, e agora juntos nós vamos oferecer algo para o outro. Porque o mundo, né, não gira em torno do meu umbigo. Então eu preciso, né, existem as pessoas que eu desconheço e eu ofereço algo para essas pessoas. É aí que a gente começa a trabalhar, aí que a gente tem, né, essa questão do cliente, a pessoa para quem você presta serviço. Independente da sua profissão, você presta serviço para alguém, né? E então a gente caminha aí nessas 3 esferas, certo? E aí aqui a gente está falando das linguagens do amor para você entender a esfera do eu, qual é a sua linguagem do amor, e para você entender a esfera do nós, né? Porque são as pessoas que você interage mais de perto, que você precisa receber amor, né? Como você dá amor e como você recebe amor. É isso que a gente está falando aqui hoje. Eu falo sempre, até quando eu falo das 3 esferas do desenvolvimento, de uma hortinha, né? A gente não tem mais essa cultura do plantio como existia antes. Mas imagina aí que você tem a sua terrinha que você planta, você tem que conhecer o seu solo, o que dá no seu solo, o que não dá. E você chama pessoas para trabalhar com você quando você está plantando ali, né? Porque é uma coisa trabalhosa. Você não vai ali fazer todo o processo de regar, plantar, enfim, arar a terra sozinho. É legal ter pessoas ali fazendo isso com você. Para isso você tem que ter uma interação, uma comunicação. E depois os frutos que darem da sua hortinha, da sua plantação, da sua fazendinha, você vende, você distribui para os outros, né? Pessoas que você não conhece. Então isso ilustra bem essa questão das 3 esferas, né? E em todas elas a gente precisa ter uma comunicação interna, uma comunicação com o outro, uma comunicação com o mundo. E é muito importante aprender a se comunicar. A gente pode ter essa dificuldade, né? Então, a vida pede que a gente saiba interagir com as pessoas.
que são diferentes de nós. E por isso é interessante você entender a sua linguagem do amor, né? E aí, olha que interessante, dentro da sistêmica, a gente fala da lei do equilíbrio, onde existe um dar e um receber, existe uma troca, né? Então, eu preciso entender o que o outro precisa e eu preciso entender o que eu tenho para dar, para a gente ter uma moeda de troca, né? Porque assim, quando você vai no mercado, você quer comprar lá um saco de arroz. Você tem que saber quanto custa um saco de arroz. Você não deixa lá qualquer quantia, você não dá o que você quer pelo saco de arroz. O mercado pede um valor específico pelo pacote de arroz, né? Então, da mesma forma, a nossa relação com as pessoas envolve uma troca e é importante saber o que as pessoas esperam, o que as pessoas pedem e o que você pede também, né? Dentro do que você troca. Olha aí as ilustrações que vêm na minha cabeça. E aí, olha como eu falei, né? Essa live não é focada nos relacionamentos amorosos. Vamos acabar falando mais disso, mas relacionamento, né, é com a família toda, com os amigos, com os colegas de trabalho, né? A gente vai falar um pouco mais de relacionamento de casal, porque esse amor, né, o amor afetivo aí, ele vem mais forte dentro desse relacionamento a dois. Mas todo mundo tem a sua linguagem do amor, né? Sua mãe, seu filho, sua amiga, seu irmão. Então você pode pensar em várias pessoas enquanto a gente fala disso. A gente vai associar essas 5 linguagens do amor de acordo com o livro, mas eu também vou falar aqui dos 5 traços de caráter. Eu não sei o quanto você conhece o meu trabalho, talvez você seja novo por aqui. Eu trabalho com análise de comportamento e existem 5 perfis evidentes no formato do corpo das pessoas, né? Então eu vou falar aqui uns nominhos estranhos, eu vou explicar um pouquinho deles, mas depois, se você tiver curiosidade, você pode entrar no meu perfil e ver mais, né, o que significa esquizoide, oral, psicopata, né, que são os nomes desses 5 perfis de comportamento, né. E aí vamos só entender uma questãozinha antes de eu falar das 5 linguagens do amor propriamente ditas. Eu quero que você pense no tipo de conflito que acontece quando a gente não entende a linguagem do amor do nosso namorado, da nossa namorada, do nosso cônjuge, né? O que acontece? Você vai se identificar ou você vai lembrar de alguém que já passou por isso. Por exemplo, olha, imagina um marido que trabalha bastante e aí ele chega em casa super feliz com algum presente para a esposa, porque ele acredita que ela vai ficar feliz com aquilo. Mas aí a esposa se sente mal, se sente até meio comprada com aquilo, né? Tipo, atenção você não me dá, tempo você não passa comigo e agora você quer me dar um presentinho. Ou já pensa, né? Fez alguma coisa de errado. Percebe como a linguagem de amor dele é diferente da dela? Ele queria agradar e ela não se sentiu, né, presenteada com aquilo. Ela queria outra coisa. Outro modo, né, outra coisa que a gente vê nos relacionamentos, né? Imagina uma esposa que ela é muito mais sensível no sentido do toque, do abraço, do beijo, e ela é meio, até a gente chama de grudento, né? Porque ela tem necessidade desse toque. E o marido já é mais assim, não gosta tanto de abraço, de beijo, de ficar falando que ama o tempo inteiro. Ele é mais na dele. E é uma pessoa até mais racional, né? Que prefere discutir ideias em vez de ficar o tempo inteiro abraçadinho. Eles têm linguagens do amor diferentes. E aí precisa alinhar isso. Outra situação ainda que eu pensei aqui, né? Imagina aquele homem que chega em casa, né? Os homens têm uma rotina de trabalho cansativa, às vezes trabalha longe, e chega em casa e liga a televisão. E a esposa ali do lado querendo atenção, né? E muitas vezes o marido acha que ele tá dando atenção para a esposa sentado no sofá com ela. Mas ela queria atenção exclusiva, ela queria conversar sobre alguma coisa específica. Isso quando não liga num jogo ainda, né? Que não é interessante para a mulher. Mas aí você vê, às vezes ele acha que tá passando tempo com a esposa e ela queria contato, né? Ou atenção exclusiva mesmo. Então esses são alguns casos que mostram a importância de saber a linguagem do amor, a sua principal linguagem do amor e a linguagem do seu cônjuge, da pessoa que você ama. Porque tem gente que passa a vida reclamando do outro, frustrado, né? E não entende que são diferentes formas de amar.
No livro das 5 linguagens do amor, né, ele fala de como as pessoas se sentem amadas. Por exemplo, primeira linguagem do amor. Quem está anotando, quem quiser anotar, primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. A pessoa reforçar e dizer mesmo, né, o quanto valoriza a pessoa, o quanto reconhece o que a pessoa faz, né? Frases como: ai, amor, o jantar tá uma delícia. Olha, você faz isso tão bem, né? Ou até quando a pessoa tá meio ansiosa, você dizer ali o vai dar tudo certo, calma, tá tudo bem, você é maravilhosa. Tem gente que se sente amada com isso, né? Com essas palavras de afirmação. Se você conhece os traços de caráter, que são 5, né? Quem vai gostar dessas palavras de reconhecimento e afirmação? O masoquista. Porque o traço masoquista, aquela pessoa metódica, aquela pessoa que executa, ela faz por você. Então, se você reconhece que ela fez por você, o masoquista vai se sentir amado. Outro que faz, o psicopata. O psicopata é no traço de caráter, onde a pessoa ela é meio maestro, sabe? O maestro que orquestra aqui, orquestra lá, é estratégico para fazer as coisas acontecerem. Um psicopata também mostra que te ama fazendo. E se você reconhece o que um psicopata fez por você, ele vai se sentir amado. Então é uma pessoa que precisa ouvir, né? Muito obrigado por tal coisa que você fez por mim. E por fim, um rígido. O rígido gosta de elogio. Rígido precisa se sentir escolhido, precisa se sentir amado e exaltado de certa forma, né? A gente tem necessidade de elogio. Então, elogiar um rígido, palavras de afirmação e até um incentivo, né? Vai fazer essa pessoa se sentir amada. Eu, por exemplo, eu tenho esse traço de personalidade, os rígidos são pessoas mais proativas, né? E eu fui fazer escalada aqui em São Paulo e eu não estava conseguindo. Aí o moço lá começou a gritar: vai, Ana, você consegue, vai. Isso, gente, me deu um gás. E eu consegui ir um pouquinho mais lá, pegando nas agarras, né? E agarras, nem sei se esse é o nome, porque não foi pra frente esse projeto. Mas é isso, assim, as palavras de afirmação que eu ia conseguir, que eu era boa, tal, mentira, não era? Me ajudaram a fazer aquilo, né? Então, olha aqui, esses 3 traços de personalidade, o masoquista, o psicopata, o rígido, traduzindo. A pessoa mais metódica, que executa por você, aquela pessoa, né, mais estratégica, que faz as coisas acontecerem. E aquela pessoa mais proativa, ela precisa de um incentivinho, ela precisa de palavras de afirmação. Você usar palavras de afirmação com essas pessoas vai dar muito certo. Segundo tipo de linguagem do amor é o tempo de qualidade, né? É quando você passa tempo com a pessoa dando atenção exclusiva para ela. E aí vamos ter que falar de novo do rígido, né? Que é esse traço de caráter mais proativo, que tem necessidade de se sentir importante para a pessoa. Então é aquilo, é você parar com a pessoa e sim, agora eu estou prestando atenção em você, eu separei o meu tempo para te ouvir, para conversar com você, né? Tempo de qualidade. É lá o caso do marido que, em vez de ficar assistindo TV com a esposa, desliga um pouquinho, dá um pouquinho de atenção, ela vai se sentir amada com isso. E homens também precisam disso, tá, gente? Eu acabo falando mais de mulher, mas homens também precisam disso. Esse tempo de qualidade, esse tempo de atenção. E tem marido que faz isso, né? Chega do trabalho e não, amor, eu quero que você dê atenção pra mim. Porque homem também tem, né? Também tem homem rígido que gosta do tempo de qualidade. Terceira linguagem do amor. Presentes. É claro, gente, todo mundo gosta de ganhar presente. Será que tem um traço que não gosta de ganhar presente? Eu vou falar disso mais tarde. Mas presentes, qual é o traço de caráter que mais gosta de ganhar presente, que mais vai se sentir amado com o presente? É o traço oral, segundo traço que a gente desenvolve, né? Dessa pessoa aí mais comunicativa, que é mais do sentir. Essa pessoa vai se sentir amada quando ela recebe um presente, porque o presente é uma forma concreta, é um objeto do amor, né? Principalmente, meu Deus, se for uma coisa que explora os 5 sentidos. Aí o oral vai ficar super feliz, né? Porque é uma coisa que ele gosta
E é o fato de, puxa, essa pessoa lembrou de mim, me deu algo. O oral vai amar ganhar presente. Quarta linguagem do amor, segundo o autor, é o toque físico. E aí o oral entra de novo. O oral é tão fominha, gente, que ele pega duas linguagens do amor, né? E ele tem essa sensibilidade aguçada, né? O traço de caráter oral é aquela pessoa mais comunicativa, mais carismática, que tem, né, aquele olho de gatinho do Shrek, assim, que te pede. E essa pessoa, ela tem necessidade de toque físico. Por quê? Porque ela tem os 5 sentidos aguçados. Então, um oral vai sentir, assim, sabe, um carinho gostoso, um cafuné gostoso, ou um perfume, né, essa questão do cheiro, tudo que remeta aos 5 sentidos e o toque físico mesmo, né? Olha aí a Miriane, né? Eu geralmente não gosto muito de presente. Vou te explicar porque você não gosta tanto de presente, tá? Mesmo sendo oral. Mas, ó, se for uma janta, pode ser. Exatamente. Se for comida, dá certo. Mas voltando lá pro toque físico, né? Como a gente falou, por causa da sensibilidade. Eu vou falar pra vocês, eu tenho esse traço, né? Alto. E, tipo, pra mim é super fofo. Tipo, quando você faz carinho, assim, quando abraça fazendo um carinho, quando fica fazendo assim com o dedo, eu acho muito fofo isso. Porque o oral tem sensibilidade, né? Então, olha aí, essa pode ser a sua linguagem do amor. E aí é uma necessidade que você tem e tem que comunicar para o outro. E olha que interessante, geralmente a sua linguagem do amor, você quer fazer no outro, né? E às vezes não é a linguagem dele. Olha que interessante. Isso é muito comum. A pessoa ali que é super oral sair abraçando todo mundo, mas às vezes o outro não tem essa linguagem do amor. Por último, né, a gente no livro encontra a quinta linguagem do amor, que são atos de serviço. Atos de serviço, né? Quando eu faço algo para cuidar, quando eu ajudo a limpar a casa, quando eu preparo um prato, quando eu proporciono algo que a pessoa gosta, ou queira, ou precise. Qual traço de caráter vai se sentir amado quando recebe, né, um ato de serviço? O rígido, porque o rígido vai se sentir importante. Puxa, você fez isso por mim, então eu sou importante para você. Rígido vai ficar com o coração super feliz. E o psicopata também, gente, porque assim, o traço de caráter psicopata dessa pessoa aí mais estratégica, maestro, né, ali da orquestra, essa pessoa, ela tem essa questão do gerenciar. E às vezes ela não tem muita energia para fazer. Então, quando alguém faz algo por ela, ela se sente amada, né? O psicopata se sente amado se você faz um favor, se você faz alguma coisa, né? Uma coisa simples, tipo, olha, eu lavei a louça pra você, tá, amor? Eu coloquei o lixo pra fora, levei o carro pra lavar. Fazer algo por essa pessoa vai fazer com que ela se sinta amada. E vai trazer, né, essa coisa saudável de troca pro relacionamento. O livro fala de 5 linguagens do amor, né? Eu até anotei aqui do lado para resumir. Então, são palavras de afirmação, primeira, tempo de qualidade segunda, terceiro, presentes, quarto, toque físico e quinto, atos de serviço. Mas o autor, ele esqueceu um traço de caráter. Ele não sabia dos traços de caráter, olha aí, tadinho. E ele esqueceu de um traço que é importante, que é o primeiro que a gente forma lá na gestação. Sabe aquelas pessoas que são mais introspectivas, que são mais racionais, que têm uma energia muito grande no pensar e às vezes tem até ideias bem fora da caixinha, né? Fora do que a gente está habituado. Como é que essa pessoa vai se sentir amada? O esquizoide, né, que é o primeiro traço de caráter, que é lá o traço assim dos nerds, né? Não só o nerd tem essa característica, né? Todos nós temos um pouquinho dos 5 traços. Eu, por exemplo, tenho, por isso que eu uso óculos. Não é a minha característica predominante, mas é uma característica que eu tenho. Como que um esquizoide se sente amado? Precisando de uma sexta linguagem do amor aí, que o esquizoide precisa sentir que alguém o entende, né? Alguém que valorize as suas ideias. Porque o esquizoide tem um pensar diferente. Tem um pensar ali, né, mais acelerado, mais criativo. Então, se alguém valoriza o que você
pensa, as suas ideias, né? O seu esquizoide ama isso. Porque o esquizoide, muitas vezes as pessoas acham que o esquizoide é estranho, né? Eu mesma, eu tenho esse traço esquizoide, mas na minha cabeça. Então eu tenho um pensar bem esquizoide, mesmo não sendo o meu traço predominante. E já me falaram isso, Ana, você vive no fantástico mundo de Bob. Porque eu tenho umas ideias um pouquinho fora do padrão mesmo. Mas se alguém valoriza essa minha forma de enxergar o mundo, eu fico super feliz, né? E a pessoa que tem um traço mais alto do esquizoide, então nem se fala. E aí, levando em conta, gente, eu amei o livro, né, das 5 linguagens do amor, já conheci há um tempo. Mas, assim, os traços de caráter, eles são muito mais... eles te dão muito mais detalhes sobre a forma de se sentir amado e a forma de se comportar. Olha eu aqui, dando tilt. Então, entendendo os traços de caráter, você entende não só o que o traço gosta, mas você também entende o que ele não gosta. Porque a Miriane não falou ali pra gente que não gosta de ganhar presente? Tem gente que não gosta de ganhar presente. As 5 linguagens do amor é aquilo, você tem que descobrir a sua principal. Você tem um pouquinho de todas, mas você tem que descobrir a sua principal. E dentro dos traços, você descobre também o que você não gosta. Por exemplo, né, o esquizoide, que a gente acabou de falar, que é essa pessoa aí toda racional, o esquizoide, ele não tem necessidade do toque físico. Aí imagina que a sua linguagem do amor é o toque físico e o seu marido é esquizoide, você quer ficar abraçando ele o tempo inteiro, ele não vai gostar. Ele não vai gostar, né? Talvez para ele funcione mais essa questão do valorizar as ideias, ter um papo cabeça, ou só escutar mesmo as ideinhas loucas que ele tem. Ou ela, né? O oral não gosta de ficar sozinho, né? O oral tem muita dificuldade de ficar sozinho. O psicopata não gosta de ganhar presente. Olha que interessante. Se você dá um presente, um objeto para o psicopata, ele vai se sentir em dívida. Ele já vai pensar assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Porque agora eu tô te devendo. E se você me deu um presente, sei lá, de determinado valor, então eu tenho que te dar um pouquinho mais caro, porque senão eu vou ficar devendo. Então, veja, não é a linguagem do amor do psicopata, né? Você vai machucar ele se você fizer isso. Pro psicopata funciona lá os atos de serviço, né? Um fazer. Eu fiz uma comida para você, eu lavei a louça para você. Funciona mais do que um objeto. O masoquista, por exemplo, ele não vai gostar de ser elogiado em público, porque ele não gosta de ser destacado, né? Não gosta de ser destacado entre as pessoas, que é uma pessoa mais reservada. O rígido, ele tem dificuldade em deixar que os outros façam por ele, porque o rígido tem uma questão meio perfeccionista. Então, assim, tá, você fez isso pra mim, mas tipo, no íntimo a pessoa tá meio assim, eu teria feito diferente. Então, entendendo essas questões, você vai ter mais assertividade e vai entender as suas combinações também, porque, como eu falei, tem mais de uma linguagem do amor e tem também nos traços de caráter a combinação dos traços de caráter. Você tem geralmente 2 ou 3 predominantes, né? E aí, gente, olha que legal. Se você não conhece ainda o seu gráfico dentro da análise corporal, a gente tem esses 5 traços de caráter, né? E aí a gente faz uma análise, eu faço uma análise, onde numa sessão de 2 horas você tem, né, o formato do seu corpo analisado. Formato da cabeça, formato dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E aí a gente vê o quanto psicopata você tem, o quanto rígido você tem, né? Inclusive, você pode fazer uma análise combinada com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí a gente tem essa opção também de análise de casal, né? São 3 sessões, uma para ele, uma para ela e uma sessão de alinhamento para vocês conhecerem os traços um do outro. Porque, como eu falei, né, a análise ela traz umas questões um pouquinho mais detalhadas do que você simplesmente saber a sua linguagem do amor. Mas mesmo dentro da linguagem do amor, né, é um assunto super importante. Eu espero que essa live tenha te ajudado, que esse assunto tenha te feito, né, identificar algumas das suas necessidades, algumas das necessidades das pessoas com quem você convive, né? E aí, gente, é aquilo, a gente fala aqui de terapia, né?
Então, muitas vezes a gente vai precisar entender mesmo algumas questões, como eu falei, da esfera do eu. Na análise corporal a gente entende um pouco mais da esfera do eu. Aí você começa a olhar também para a esfera do nós, porque você entende como que é a sua família, como são os seus amigos, né, as pessoas mais próximas a você, o que elas precisam, né, e quais são as características emocionais delas. E também eu trabalho com a questão sistêmica, né? Então, quando o relacionamento de casal tá muito difícil e essa questão aí, esse alinhar, né, das linguagens do amor, da convivência dois, de questões mais sérias, né, como a criação dos filhos, ou engravidar, ou casar ou não casar, lidar com os problemas da família, né, um do outro. A gente também olha para isso com a constelação familiar, né, olha os bonequinhos ali, pra gente lembrar deles. E olha que interessante, eu tô lendo um livro, eu separei ele aqui um pouquinho pra gente falar dessa questão, pra gente terminar a live, né. Esse livro é muito maravilhoso, olha, Para que o Amor Dê Certo, é um livro do Bert Hellinger, onde um homem, aqui, Johannes, nome muito difícil para eu ler para vocês, ele separou as terapias de casal que o Bert Hellinger fazia, unindo os princípios da constelação sistêmica para relacionamento, né? E aqui, olha que interessante, né? Como a gente falou que das linguagens do amor e das diferentes formas de amar, por que as pessoas têm diferentes formas de amar? Porque elas são diferentes. Mesmo que você tenha características muito parecidas com a pessoa que você ama e se relaciona, vocês tiveram uma criação diferente, né? Vocês têm, às vezes, ali algumas crenças que você aprendeu com a sua família e o outro aprendeu com a família dele. E aí é uma junção disso, né? É uma junção de tudo isso. Então, a gente precisa muito aprender a lidar com o diferente, com as diferentes formas de perceber o amor e as diferentes formas de perceber e lidar com a vida. Olha como isso é imprescindível, Bert Hellinger fala sobre isso aqui nesse livro, né? Para que o Amor Dê Certo, na página 173, ele fala disso, né? Que o casal tem raízes diferentes. E aí ele fala que para o amor dar certo, o que precisa? Precisa reconhecer essas diferenças, não só entre o casal, mas essas diferenças que vêm da família um do outro, né? O relacionamento de casal começa com a valorização do que é diferente como equivalente. Então eu reconheço as diferenças e a sua forma de ser é tão valiosa quanto a minha. Não é que eu sou melhor, não é que a sua forma é melhor. As nossas formas de ser são diferentes e são equivalentes. O diferente tem o mesmo valor e uma mesma validade. Assim como o homem e a mulher são diferentes, mas de igual valor e validade, assim também são as famílias de origem, de igual valor e validade. E aí, gente, tem muito isso, né? Tipo, a família dele é estranha, ou ele vai achar a minha família estranha. E aí vem os julgamentos, né? Piada de sogra, de sogro, que a gente sabe que muitas vezes esconde umas questões mais sérias. Então, esse respeito pela diferença de um e do outro e da família, né? Da família um do outro é imprescindível para o relacionamento dar certo, né? Aí Bert conclui, né? Que a gente tem que reconhecer essas diferenças e dar valor para as diferenças, e desse reconhecimento do que é diferente vai nascer o amor. Lembra lá o amor maduro que a gente falou? O fundamento do amor é a valorização do outro e da sua família, assim como ele e ela é, né? Aí Bert fala ainda, quando a gente deseja remodelar o nosso companheiro, a gente perde essa pessoa, porque você está exatamente tentando mudar quem ela é e muitas vezes o que te atraiu. Com o tempo, né, a gente pode se esquecer do que nos atraiu naquela pessoa e passar a ver essa característica como um ônus, né, em vez de um bônus. Se você sentir que precisa de mais, agenda uma sessão, né, ou de análise corporal, ou uma constelação, para falar de alguma dificuldade que você talvez sentiu aí quando a gente falou desse assunto. De qualquer forma, eu espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma, né? E eu vou deixar, inclusive, no meu stories, um artigo que eu gosto muito, que fala justamente disso, dessas diferenças de casal.
né? Porque enquanto estava lá apaixonado, ai, que legal que ela é aberta, né? Que ela é expansiva. E aí depois, meu Deus, que vergonha que eu passo com essa mulher. Então tem uma questão, né? De aprender mesmo a valorizar as diferenças e lidar com a irritaçãozinha que pode surgir de cada forma de ser, né? Então eu vou deixar esse artigo para vocês também no meu stories. E é isso, gente, é um prazer falar de um assunto que é útil para vocês, né? Isso aqui é um servir. Eu fico muito feliz quando o assunto é útil para vocês. Então, se você gostou dessa live, se foi útil para você, compartilhe com alguém, né? Como a gente falou lá, esfera do eu, esfera do nós, esfera do outro. Quando algo é bom pra gente, a gente compartilha com outras pessoas que vão se beneficiar disso, né? Encaminha para alguém que vai se beneficiar, coloca no seu stories para que outra pessoa se beneficie, divulgue isso, né? E se precisar de mais, eu estou à disposição, vai ser um prazer. Porque eu falo, gente, né? Eu não tô falando aqui com base na minha experiência pessoal. Eu tô falando do que é saudável. E olha que interessante pra gente concluir, né? Existe o normal. Mas você já parou pra pensar o que significa normal? Normal é o que tá dentro das normas. E às vezes as normas de um lugar é meio doente, não é? Por exemplo, se eu falar pra você, ó, na minha família é normal o homem bater na mulher. É normal, todo mundo bate. Eu cresci vendo. Mentira, é um exemplo, tá, gente? Mas, tipo, eu cresci vendo todo mundo apanhar na minha casa. É normal. Mas nem tudo que é normal é saudável. Então a gente tá falando aqui, olha, com base em estudos, com base em terapias que funcionam, né? Terapias assertivas. E é um prazer para mim compartilhar isso com vocês. Que bom que vocês gostaram.